A vida nem sempre foi fácil. No caminho, dificuldades. Passei por vários times fazendo teste, onde não consegui o sucesso no Cruzeiro, Atlético, no São Paulo, aqui em Minas também, Valério Doce e entre outros. As portas fechadas quase custaram a carreira do jovem atacante. Só tinha pretensão mesmo de jogar futebol, porque eu já trabalhava, né? Já trabalhava de recepção na escola, fazia serviço de banco. Mas Bruno Henrique não desistiu. Foi destaque num campeonato amador em Minas Gerais e girou por times menores, como Uberlândia e Tumbiara, até parar no velho continente. Depois de se destacar no Goiás, chamou a atenção do Wolfsburg. Contratado, foi se aventurar na Alemanha. Bruno Henrique, nascido e criado no terrão do bairro Concórdia, da Vila Tiradentes, periferia de Belo Horizonte. O jogador explodiu para o futebol mesmo em 2016, quando foi determinante na vitória do Wolfsburg por 2-0 sobre o Real Madrid. Depois do show na principal competição do mundo, ele voltou ao terrão em BH e lá concedeu entrevista ao repórter Diego Bertozzi do Fox Sports. Na época, apesar das sondagens, confirmava a permanência na Alemanha, mas já projetava brilhar no Brasil. Claro, vou ficar lá, tenho um contrato, né? Tá feliz? Sim, muito feliz lá. E quando eu voltar, espero dar continuidade ao meu trabalho. Ele voltou em 2017, contratado pelo Santos por 4 milhões de euros, o equivalente hoje a cerca de 18 milhões de reais. No Peixe, a carreira decolou de vez. Bruno Henrique se tornou um dos principais jogadores do Brasil. Em 3 temporadas, 20 gols marcados. E poderia ser mais, não fosse a séria contusão no olho depois de um lance no Campeonato Paulista. Mas a visão voltou e o brilho no Peixe despertou o interesse de outro gigante, o Flamengo, que abriu o cofre para contar com o atacante. 23 milhões de reais mais o empréstimo do volante Jean Lucas por 1 ano. No rubro-negro, o atacante se tornou uma peça-chave do elenco comandado pelo técnico português Jorge Jesus. Já são 18 gols marcados na temporada. Decisivo na Conmebol Libertadores. Bruno Henrique de cabeça, é gol do Mengão! Decisivo no Campeonato Brasileiro. Uma fase que culminou em convocação para a seleção brasileira. Quando eu cheguei no quarto, né, vi o meu nome ali, o uniforme da seleção, passou um filme na minha cabeça, né? Tudo que aconteceu comigo desde quando eu comecei a jogar futebol e até hoje. Artilheiro, um senhor garçom, decisivo. Este é Bruno Henrique. Garoto que saiu do terrão de BH, driblou as portas fechadas para chegar à seleção brasileira. E essa história, pelo jeito, ainda vai longe. A gente acompanhou nessa reportagem, trazida aqui na voz de Eduardo Elias e mostrando uma reportagem mais antiga do Diego Bertozzi, quando ele voltou ao terrão, né, de onde saiu. Essa reportagem foi de 2016, mas de 2016 para cá, só nesses últimos 3 anos, dá pra gente notar nas imagens a evolução física, inclusive, do Bruno Henrique. E hoje é um dos principais jogadores do país que estão atuando aqui no Brasil. Não tem nenhuma dúvida em afirmar isso, Armani. Concordo com você, né? Sem dúvida alguma, o Bruno Henrique é hoje um dos destaques do futebol brasileiro. É uma máquina de fazer gols, uma máquina de dar assistências. Em 40 jogos com a camisa do Flamengo, foram 18 tentos e 13 assistências. Não é pouca coisa, não. Ele é um jogador muito moderno, que ocupa várias posições na frente do ataque. Ele pode fazer um centroavante fechado, se for o caso. Ele pode flutuar atrás do centroavante. Joga nas 2 beiradas também. E merecidamente chegou à seleção brasileira. Um dos motivos desse crescimento do Flamengo, dessa sensação que vem sendo o Flamengo nessa temporada, tem nome e sobrenome. No caso aí, só nome, né? Bruno Henrique.